Olá, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Podcast. Tá claro? Aqui nós discutimos sobre medicina feminina, mas principalmente o quê? Principalmente anestesia e intensivismo. Então, eu sou Gilberto Costa. Eu sou Clarissa Moreira. E hoje o tema é o quê? Tema polêmico. E aí, gente, tramadol é ou não é opioide? Teve uma enquetezinha, e aí, o que você achou? Vamos ver. Eu acredito que o opioide venceu. O que foi aí o resultado? Até agora, o último... Ih, caramba, virou! Te falei! Eu não sabia, gente, juro que não sabia. Há 15 minutos atrás, os opioides estavam... Os não eram opioides, estavam com 51%. Caramba. E os que eram opioides, né, que estavam afirmando que era opioide, estavam com 49%, estavam perdendo. Agora inverteu, gente. Agora tem mais gente achando que é opioide e menos gente achando que não é opioide, mas tá bem acirrado. Tá muito acirrado, mas é verdade. Isso aí reflete a discussão de sempre, que é super acirrada, um tema bem polêmico. Inclusive, eu e a Cacá, a gente tá discordando aqui, se ela não é opioide aqui. É verdade, gente. No final a gente conclui isso. Mas vamos lá. Né? Parece que tá na moda falar que tramadol não é opioide, ou questionar o efeito analgésico do opioide. Cacá, a gente usa tramadol há bastante tempo. Sim, com certeza. Você acha que faz sentido essa discussão se tem efeito analgésico, não tem? Eu acho assim, discutir se ele é opioide ou não faz mais sentido do que discutir se ele é analgésico. Né? Assim, na minha opinião, que ele é analgésico, isso é indiscutível, né? Por evidências científicas. Se a gente for pegar a literatura, gente, é totalmente consagrado o efeito analgésico do tramadol em várias espécies, não só em gatos, que aqui a gente vai priorizar falar em felinos, mas em cães, em cavalos, enfim. Então, se é analgésico, realmente, eu acho que o pessoal já está exagerando nessa polêmica, né? Essa é a minha humilde opinião, né? Eu acho que, como você falou, questionar se não é opioide ou não, até vai, né? Mas questionar se tem efeito analgésico, aí já é. Eu uso de bastante rotina, né? Eu uso com bastante frequência. Você, Cacá, na sua experiência com felinos, você usa com frequência? Como é que é o seu uso? Eu uso tanto na minha rotina de anestesia, né, gente, quanto também na rotina clínica. Não vou negar para vocês que acabo usando mais na rotina clínica, né, principalmente até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu uso muito também na rotina de pós-operatório imediato, dependendo da cirurgia, né? A gente sabe que tem aí os níveis de dor e aonde que o tramadol se insere nesse contexto, né? Eu gosto muito quando você explica aquela tabelinha da dor. Eu acho que isso era uma boa você explicar em que contexto que o tramadol entraria aí, né? Sim. Bom, o analgésico se ele é opioide ou não é, eu acho que a questão não é essa, né? A gente vai pensar em dor leve, moderada ou intensa, né? E aí a gente pensa nos fármacos não opioides para tratar dor leve, né? Então a gente vai pensar em dipirona, anti-inflamatório não esteroidal, em algumas patologias até o anti-inflamatório esteroidal, mas são destinados a fármacos não opioides para dor leve. Quando a gente vai pensar em dor moderada, aí sim a gente pensa em opioides fracos, né, ou fármacos, né, que são mais potentes, mas também não são do mesmo nível de anti-inflamatório. Por exemplo, tramadol, codeína, buprenorfina, butorfanol. Então, ele age aí dentro de um grupo de fármacos que vai ter um efeito analgésico, mas para dor leve. E que é diferente de uma dor intensa, onde a gente já tem uma recomendação de usar opioides potentes, tipo metadona, morfina, né, o fentanil, né, os outros NIOS da vida. Isso aí, perfeito. Eu acho muito didático, né? Existe até uma escala que a gente costuma mostrar, uma escadinha, né, dessa escala da OMS, né? Consagrado para todas as espécies. E o tramadol vem em todas as espécies. Exatamente, gente. Então, dentro desse contexto, realmente, o que eu questiono muito, né, eu sempre falo nas minhas aulas a gente precisa, na verdade, saber avaliar a dor. A partir do momento que a gente entende, né,
que cada fármaco tem seu potencial analgésico, né, diferente, e que corresponde, sim, ao nível de dor do indivíduo, a gente vai saber, sim, usar. Então, assim, o que eu acho errado é que também, por muito tempo, o tramadol foi meio que a única opção. Então, politraumatismo é tramadol, pós-orquiectomia é tramadol. Então, assim, tem que haver um bom senso na escolha, de acordo com a dor do paciente, mas, obviamente, que ele não vai cair em desuso, porque ele tem, sim, seu papel fundamental e a sua analgesia, que, na minha opinião, é inquestionável. Eu tenho até 2 pontos aí que eu levo em consideração quando eu tramadol, que é o seguinte: no pós-operatório, para casa, muitas vezes a gente fica meio restrito aí a quais são os fármacos que a gente vai poder utilizar no pós-operatório. Então, tanto na clínica como no pós-operatório, é fármaco que vai ser utilizado com uma dor um pouco mais intensa, né, do que só de pirona, anti-inflamatório, mas a gente fica meio restrito até no pós, assim, o que a gente pode prescrever para casa, para dar em oral. Então, bem utilizado. Com certeza. E você acha que existe esse questionamento do efeito opioide do tramadol? Por quê? Então, é porque os opioides, né, eles têm receptores próprios dos opioides, né? Mi, kappa, delta, né? E o tramadol por si, ele tem pouco efeito nesses receptores. Né? Então, se for falar em cândido, precisa de doses muito altas para ele começar a ter efeito nesse receptor. Né? E, na verdade, não é bem exatamente o tramadol que tem efeito, ele precisa ser metabolizado para depois esse metabólito, né? Como é que chama? Desmetiltramadol. Isso é difícil de falar. Então, esse metabólito aí, né, M1, ele precisa ser metabolizado para depois ele ter efeito. Aí, por exemplo, cavalo, cachorro, ele tem uma certa dificuldade de metabolizar esse fármaco. Mas que é diferente do gato. Aí, pelo menos uma vez, né, o gato conseguiu aí ser beneficiado nesse contexto. É verdade, a metabolização sempre é um problema, né, nesse caso. De fato, o tramadol, gente, na rotina, a gente tem trabalhos aí, um trabalho muito conceituado de dose, inclusive o que poderia ser feito ou não do tramadol é aquele da professora Fantoni com a Evangelista. Elas fizeram de 2 a 4 miligramas quilo de tramadol, compararam com petidina, efeito, né, analgésico pós-operatório, e de fato elas evidenciaram que o do tramadol seria mais prolongado, de até 6 horas pós-operatório, o que já era até esperado, até porque a petidina tem um efeito analgésico mais curto mesmo. Mas o que também é interessante nesse trabalho, que eu uso muito como exemplo para explicar para todo mundo, o ponto 1 foi extremamente analgésico, né? Não houve necessidade de resgate analgésico nessas pacientes submetidas ao ASH, e também essas pacientes não tiveram excitação, mesmo com doses muito altas, porque a gente sabe que realmente o tramadol ele tem um efeito aí um pouco de causar mais euforia nos felinos, né? Uma coisa que acontece muito com o tramadol também é a midríase, né? Em gato é papum. Você vê um gato midriático pós vai pensar que foi um tramadol, apesar de que a metadona também causa, né? Outros opioides, mas o tramadol é bem característico. Já aconteceu comigo, inclusive, não sei se já aconteceu com você, Gilberto, do próprio tutor ligar dizendo que o gato percebe que o gato não está enxergando. Né? Isso causa um pouco de desconforto, né? Porque realmente a excitação pode até piorar uma vez que o animal está com uma midríase tão intensa que ele não esteja ali conseguindo, né? Enfim, ficar confortável em casa. Então, por causa disso, eu particularmente não utilizo doses tão altas de 4 miligramas quilo de tramadol em gato por conta disso. E o tramadol oral também, eles babam muito. Então, acaba que usualmente eu uso mais de 1 a 2 miligramas por quilo. Eu já peguei também, mesmo intravenoso, eles estão salivando também, né? Verdade. E em seres humanos dá muita náusea. Muita náusea. Meu pai mesmo teve uma crise, essa última vez que fui para Pantanal, ele teve uma crise renal com cálculo. E assim, ele não queria tomar o tramadol porque ele fica enjoado. Mas eu falei, pai, faz sentido, toma. Aí ele tomou e aí melhorou, mas ele ficou com gosto metálico na boca, ficou nauseado. Então, assim, é bastante frequente também em seres humanos. E é bem comum também, gente, a gente acaba, como sabe que o tramadol acaba dando essa enjoadinha, a gente às vezes associa o tramadol com dancetrona. Lembrando que não é uma associação recomendada, né? Porque eles competem também, né? Pela via serotoninérgica. Então, por conta disso, é só uma estrelinha aí. Quando usar o tramadol, opte pelo Maroptan, né? Enfim, para controle de náusea, que vai ser melhor para não diminuir os efeitos analgésicos. Ou pelo menos intercalar, não fazer próximo. Intercalar, exatamente. Isso é uma informação importante também. Já que você
falou nessa via, né? Então, assim, o tramadol, ele precisa ser metabolizado para ter efeito opioide de verdade. Isso. O gato, ele faz isso com menores doses, Isso. né? Mas ele tem um efeito ali não tão evidente, não tão significativo. Então, ele deve ter outras vias de analgesia. Sim. Quais são elas, Cacá? Ele inibe, né, gente, a recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, assim, inclusive por conta... E também receptor NMDA, né? Sim. Então, até por isso que ele também é muito utilizado em dor crônica, tanto para cães quanto para gato, tá? Inclusive, na última aula, né, uns alunos perguntaram para mim se tinha evidência científica do uso de tramadol para dor crônica em gatos. Dor crônica em gato, gente, normalmente o modelo experimental é a osteoartrite, né, que é a doença articular degenerativa, que é a principal causa de dor crônica. Existem outras, mas é uma das principais. E também dor oncológica, né? Mas, dentro dessa perspectiva, o tramadol foi, sim, utilizado. A gente tem estudo também com meloxicam, né? Tem estudo associando as duas medicações. E ele foi utilizado, né, na dose de 2 mg a quilo com excelentes efeitos analgésicos para osteoartrite em felinos. Inclusive, é o mais recomendado na crise, né, da osteoartrite. Porque o que acontece? Muitas vezes, esse gato que tem a doença articular, ele chega para a gente muito desidratado. Então, a gente sabe que a base da doença articular, da doença em si, é inflamatória, causa inflamatória. O meloxicam, ele é indicado, mas se você espera um paciente extremamente desidratado, você tem uma certa dificuldade de manter esse paciente estável utilizando o meloxicam, mesmo nas doses crônicas. Então, o que eu utilizo muito na minha prática? Eu entro com o cronidor para dar uma analgesia, melhorar a hidratação, melhorar a alimentação desse animal, dou uma levantada, e aí depois, posteriormente, para uso crônico, eu associo o meloxicam para dar aquela melhorada, chave de ouro ali, completar o efeito analgésico deles, entendeu? Vou recapitular o que a Cláudia falou. Se ele inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina, quer dizer o quê? Ele deixa eles em maior quantidade na fenosinapse. Então, assim, a serotonina fica mais, né, maior quantidade de serotonina, então fica mais paz-amor, né, aquela... Isso! Dá uma ondinha, né, dá uma alegria, dá uma euforia. E aí, isso aí também tem um efeito, né, que a gente tem que tomar um cuidado, né, Cacá? A síndrome serotoninérgica. Muito bem lembrado, gente. A síndrome serotoninérgica, inclusive, é um efeito muito comum relatado na medicina humana, né? Porque eles acabam realmente tendo mais formas de identificar, né? A pessoa relatando, com certeza. Mas acredita-se que na veterinária já tiveram vários eventos desses, só não tiveram diagnóstico. E, especialmente em felinos, tem um trabalho na Journal of Online que relata um efeito de toxicidade pelo tramadol. Muito legal falar assim. Fala de novo. O quê? Journal of Online. Journal of Online, Medicine Surgery. Ele tá me zoando, gente, eu adoro me zoar. Mas é verdade, e esse artigo é um artigo muito interessante que comenta, né, que o paciente, ele foi submetido a uma dose cavalar de tramadol, se eu não me engano, 80 mg por quilo. Foi por via oral, tá? E foram 2 doses. Ele foi atendido na emergência e aí eles... Foi raro 2 vezes, né? Não, ele foi atendido na emergência, só que o pessoal tratou sintoma e tudo, não tinha entendido. Ele apresentou os sintomas clássicos, que seria hipertensão, tá? Alteração neurológica, desequilíbrio, né? Um estado que eles chamam de cataléptico, né? Fica assim meio duro, meio... Tipo da ketamina, né? Isso, tipo da ketamina, exatamente. E aí, por conta disso, eles até desconfiaram pela hipertensão, que alguma coisa ali no sistema nervoso estava acontecendo. Trataram, botaram na fluidoterapia e tudo, o animal teve melhora do quadro e liberaram para casa, mas eles não identificaram que foi por causa do tramadol. E aí, o tutor deu de novo. Para piorar a situação. Mas o final desse relato é muito legal porque eles tiveram êxito na terapêutica, eles iniciaram o que a gente aqui conhece como Cobavital, né? E aí eles também indicam na literatura o uso da clorpromazina, porque eles fazem muita hipertensão, então eles indicam também a clorpromazina, e trataram sintomaticamente, tiraram a medicação, entraram com o agonista-antagonista, que foi o butorfanol, e foram tocando ali a aplicação do butorfanol, se eu não me engano, eles fizeram a cada 6 horas, né? Bem intensa ali a aplicação, e aí ele teve uma boa recuperação, enfim, foi para casa, ainda tinha alguns sintomas, ainda teve que tratar a hipertensão, mas o trabalho comenta que depois de uma semana o animalzinho já estava sem sintomatologia nenhuma. Achei bem legal, porque não tem muitos relatos, e esse relato ajuda a gente a entender como a coisa funciona, né? Sim.
Não, e assim, você vê alguns sinais, mas tem outros também que são às vezes mais difíceis a gente identificar, né? Tem Aham. febre, Sim, pode dar verdade. convulsão, tremor, fasciculações Sim, musculares, também dá hipertermia. hipertermia, dá alteração dos fatores de coagulação, Assim, inclusive, fatores de salivação é o mais coagulação. comum que a gente tem, até com mais Uhum, frequência. é verdade, é um dos Mas, sintomas. e tem um outro caso, assim, ó, a gente está falando de síndrome serotoninética, foi descrito com tramadol, mas a Aham. gente também teve com outro fármaco, a gente teve com metadona, Ah, né, Cacau? verdade, gente. Nós recebemos. Então, e esse trabalho nos ajudou muito a entender isso, É, né? Quando aconteceu com a gente até com de a como a gente metadona. corrigir, Sim, com né? certeza. Mas foi com a metadona, a gente fez uma infusão contínua, era até uma dose que a gente usa com bastante É frequência, usual a mesmo. gente usou a dose até mais baixa, só que o que aconteceu? Foi mais ou menos como esse colega aí, né, do John É. Offline, que o tutor acabou dando em excesso. Qual que era a logística? A gente estava achando que o animal estava com dor, mas na Aham. realidade já estava demonstrando alguns sinais de hiperestesia, né, de É. hipersensibilidade, e aí Uhum. foi aumentando a dose. Conforme foi aumentando a dose, ela nem ficou extrapolada, ficou uma dose até possível de ser utilizada, mas naquele gatinho foi Era um excessivo. pós-operatório, né? Um animalzinho mais frágil. Acaba que varia muito também do O indivíduo. gatinho fuinho, né? Gatinho fuinho, exatamente, é que eu uso esse termo. E, inclusive, eu peguei também recentemente o caso de um cachorro com doses altíssimas também, mas era uma dose assim, agora de cabeça nem vou lembrar, mas num cachorro saudável, rígido, né? Ele até, a tutora acha que ele estava meio tonto, mas tirou de letra, Sim. levou de boa, assim. Não era Então, fuinho, né? depende muito do estado clínico também de cada indivíduo, né? E também da espécie. Então, nesse caso, o gato acabou Você sofrendo. falou de cachorro, cara, eu lembrei. Tá até no nome Jones, né? Que Uhum. em cachorro tem teste de toxicologia com tramadol, foram utilizados 450 miligramas em dose única. Gente, isso eu não sabia, tá vendo? Então vai ver que é por isso. Falei, gente, eu jurava que aquele cachorro ia. Então, mas 400, olha só, tem três trabalhos. Um que era 450 Uhum. miligramas, dose única, não foi letal. Ó, beleza, não matou. Não matou não Então, significa que não tenha tido outras consequências. tipo, não matou, mas eles também fizeram com 5, com 12 e com 20 miligramas. Certo. E aí eles tiveram algumas alterações, né? Eu tô olhando na minha colinha ali, mas tiveram midríase e perda de peso, mas eles utilizaram BID até 20 miligramas por quilo durante um ano, claro. Meu Deus, sério? Em cachorro. E também teve um outro que comparou 25 e 60 miligramas. E aí foi utilizado por via oral isso, só que CID, durante 6 meses. E tiveram poucos efeitos adversos. Gente. Então, assim, é um fármaco seguro, vai. Em cães, gente, realmente a gente, inclusive, a maioria dos estudos hoje, até pela questão do que o Gilberto explicou, né, a gente atinge doses bem mais altas mesmo. Só cuidado que isso não se aplique em felinos, né? E aí essas doses de 8 miligramas quilo de tramadol em gatos já são doses exorbitantemente altas, né? Eu estou falando desse trabalho, mas com certeza se fosse feito hoje, não seriam aceitos por nenhum. Não mesmo. Mas é importante para a gente entender o nível de segurança, sim, né? Sim. Assim, é bem interessante mesmo. Ele acaba tendo uma aplicação, mas assim, em gatos eles não precisam, né? O que você falou, eu já tive esse efeito de salivação com 2 miligramas quilo, né? Às vezes o animal não está com dor, ele fica Sim, mais salivação. essa questão da dor é interessante também. Eu observo que tem muito mais efeito colateral, né? Quando a gente aplica numa situação onde o animal realmente não tem tanta dor. Eu até brincava, né, que o paciente que mais fica midriático e excitado após o tramadol é o da orquiectomia. Porque você eventualmente não tem uma dor para aquilo, você fica naquela, aplica ou não aplica na orc, né? Sim. Você fica sempre naquele impasse, porque ainda realmente você fez um bloqueio. né? Exatamente, fez pré-medicação, usou um bloqueio local, né? Enfim, fez um anti-inflamatório. Muitas vezes realmente nem justifica, né? Inclusive, Cacá, essa gatinha que eu tô falando da metanfetamina, da metadona, eu acho que ela só fez porque a gente tinha feito a adolescência e talvez ela não tivesse sentindo tanta dor. Isso. E aí, quando entrou com a metadona, ela ficou mascarada ali. Sim. Aí, mesmo com dose baixinha ali, que era para controlar, ela já ficou com hiperexcitação. E aí, a hiperexcitação, ela é mais difícil de a gente avaliar, mesmo que a gente fica muito em dúvida se é por dor, né, ou se é porque o animal está com um efeito ali colateral daquele opioide, né?
O termo não é nem hiperestação, é hiperalgesia, hiperalgesia. Né? A hiperalgesia em si. Eu falei hiperestação e mas é que não deixa de acontecer uma excitação, né? Só que aí, às vezes, a gente acaba sem entender ali na clínica do animal como um todo. Perfeito. Então vamos dar um direcionamento para o pessoal, como é que eles usam aqui, como é que você usa na sua prática do tramadol. Inclusive tem alguém perguntando alguma coisa aí, né? A gente vai perguntar ali sobre o uso do tramadol e ondansetrona, se é melhor utilizar um depois o outro. Sim. Tá. Como é que então responde essa pergunta? O Gilberto comentou dessa questão de intercalar, né? Como é? Deixa eu ver a pergunta em si. Qual é o intervalo de tempo, né, que vocês preconizam quando é necessário associar tramadol e ondansetrona, principalmente em caso de internação? Ou melhor, substituir um dos dois? Eu, particularmente, prefiro substituir. Tá? E é fácil substituir a ondansetrona, né? É fácil. Existem outros fármacos para o controle de êmese, né? Serênia. Isso aí, exatamente. A questão do Serênia, muitas vezes, é a questão financeira para o tutor. Sim. Mas em ambiente de internação, principalmente, já é mais tranquilo você fazer, né? Então, eu particularmente recomendaria você substituir pelo Serênio. Mas, realmente, quando você tem que encaminhar para casa e tudo, o que eu faço é, às vezes, até criar esse intervalo, como o Gilberto comentou, e complementar a analgesia. Porque, na verdade, o que vai ficar comprometido mais é a analgesia. Então, eventualmente, você vai ter que ter um feedback desse tutor para se isso aí está interferindo ou não, e se tiver, associar outras medicações também analgésicas, como a dipirona, enfim, para complementar. Só para dar um direcionamento, como é que a gente faz? Quando associa os dois, normalmente a gente vai fazer no meio da dose. Por exemplo, se a gente está fazendo tramadol a cada 12 horas, a gente vai fazer o ondansetrona nos intervalos de 6 em 6, e a gente vai alternar. Então, para não bater juntos, não fazer juntos. Já acho que ajuda bastante. Mas normalmente na internação a gente prefere... na internação acaba optando pelo Serênio. Eu acabo assim, se o tutor tem condição, eu acabo sempre optando pelo Serênio. Lembrei de uma coisa que eu não falei no início ali. Você falou da analgesia, de como que usa e tal. Por exemplo, todo mundo tem a experiência de ter usado, por exemplo, dipirona para uma dor de cabeça. Sim. E não ter surtido o efeito que esperava. Então, ainda continuar com um certo nível de dor de cabeça. A mesma coisa acontece com o tramadol. Então, usei o tramadol, não tive a resposta esperada, cara, ou você vai ajustar a dose, ou vai usar outro fármaco mais potente. Essa é a logística da analgesia. Perfeito. Sempre a gente vai entrar com tratamento e reavaliar a resposta. Né? Mas vamos lá, Cacá, então como é que você usa na sua prática clínica, né? Para dor crônica, né? Para intervalo de dose, como é que você faz? Especificamente, né, gente? Bom, por via oral, eu utilizo doses mais baixas, porque eu percebo mais esses efeitos colaterais mais por via oral. Então, eu opto por 1 miligrama quilo mesmo. Né? Se acontece desse paciente ainda, 1 miligrama quilo de 12 em 12 horas, né? Vamos estabelecer aí. A não ser que essa dor já seja uma dor já de mais moderada para grave, aí eu já instituo 3 vezes, né, a cada 8 horas. Eu não costumo utilizar a cada 6 horas em felinos, tá, gente? E aí, a partir desse contexto, se eu vejo necessidade de aumentar a dose, dependendo da responsividade ali, das reações adversas que aquele paciente teve, eu até posso aumentar para 2 miligramas quilo, mas principalmente na dor crônica, tá, gente? Eu utilizo mais 1 miligrama quilo mesmo. Em pós-operatório e injetável, eu utilizo 2 miligramas quilo. Eu não passo de 2 miligramas quilo de tramal em gato. Sim. Eu confesso que às vezes eu uso no pré ou no trans, eu faço até 2,5. Mas às vezes eu uso, por exemplo, numa condição de odontologia. Que eu gosto muito de, por exemplo, tramadol em odonto. Porque como os opioides não tem tanto efeito nessa parte mais rostral, né? Interessante. Então, que o opioide ele vai agir principalmente na medula, então na modulação medular. Como são nervos cranianos, então eu priorizo até o tramadol, que tem efeito serotoninérgico, noradrenérgico, mais do que o efeito opioide. Então eu utilizo às vezes em dose 2,5 miligramas, mas por quê? Porque eu sei que o meu procedimento odontológico vai demorar às vezes 3, 4 horas, então eu sei que vai diminuir o efeito ao longo do tempo e ele já não aporta com o efeito desejado. Então eu até faço arrisco fazer o 2,5 logo depois da indução para a odontologia. Interessante. Né? E outro questionamento que me perguntam muito é sobre a questão da dipirona.
né? Se associa ou se não associa dipirona em gatos. Dipirona em gatos vai ter que ser um outro podcast, né? Que a gente vai ter que falar sobre isso também. Mas, de uma forma, assim, resumidamente, gente, a dipirona, existem pouquíssimos trabalhos de dipirona em gato, né? E existe um trabalho que é relativamente mais recente, 2019, né? Que comparou, né, a analgesia, o tramadol isolado e o tramadol com dipirona. Nesse trabalho especificamente, eles não viram diferença significativa na associação com a dipirona. Então, ele não viu diferença de tramadol isolado e tramadol com dipirona. Na minha prática, muitas vezes, eu não vou negar que eu vejo diferença sim, tá? Mas, assim, é a minha rotina, né? Não estou dizendo que é. Isso aí teria que ser uma outra mesa redonda, uma discussão. Pô, mas vamos partir daqui. Eu tenho um caso da minha gatinha, que eu boto em aula, foi a Malu, né? Eu fiz uma castração, a SH, eletiva, normal. E aí, no pós-operatório, eu achei que ela estava meio molinha ali, meio quietinha. Aí fiz a avaliação, fiz a escala de dor. É legal que, como eu filmei ela, dá para fazer a escala de facial muito bem feito. Que legal. E o diferencial dela do antes e depois foi justamente a dipirona. Ela já tinha tomado metadona no pré, e aí já tinha passado umas 3, 4 horas de cirurgia, e aí o que eu fiz a mais foi a dipirona. E ela mudou a expressão facial dela. Então, assim, ela já tinha tomado opioide, tomou dipirona. Sim, e inclusive nos trabalhos, né, da própria tabela de dor, de dor da Unesp de Botucatu, eles utilizavam também como resgate a dipirona, né, mesmo sendo em gatos, e no nosso trabalho da tumescência a gente também usava na metodologia, e eu via a diferença mesmo, né? Claro que a gente utilizava na metodologia, né, para quem não acompanhou, a gente fazia o opioide de resgate e aí avaliava depois, 30 minutinhos depois, para ver se aquele animal já tinha diminuído o score de dor. E aí, se ele não tivesse diminuído ainda, né, totalmente ali para os níveis aceitáveis, que era 8 o corte, né, usando a tabela da Unesp de Botucatu, a gente aplicava dipirona como um outro resgate analgésico. E a gente via realmente também muitos benefícios. O gatinho já deixava botar roupinha, já ficava mais confortável. Então, assim, na minha opinião, esse vai ser outro podcast, mas tem sim. Isso que eu ia falar aqui, ó, se vocês quiserem, bota aí quem quiser aí. A gente faz um podcast do meu mestrado com gato e um do mestrado da Clarissa. Bota aí quem quiser, a gente faz um especial aí, podcast dos mestrados. Isso aí, é muito bom. Aqui, a Clarice, que se eu não me engano, ela é de Belém, na verdade de Santarém, ela está perguntando aqui, nesses casos de superdosagem, se a gente usou algum antagonista parcial ou total. Sim, esse da metadona, né, a gente usou butorfanol a cada 6 horas também, né? Sim. No início a gente começou de 12 em 12, a gente viu, não, vai ter que aumentar, foi para 8 e depois foi para de 6 em 6, mas a gatinha era impressionante, gente, o efeito do antagonista. Ela melhorava muito. Na primeira vez que nós pegamos, ela estava em decúbito lateral, né? Sim. Totalmente neurológico, nistagmo, né? Com sintomas bem graves. E o negócio assim, cara... A gente até filmou ela, né? Até filmamos. Mas assim... Cara, é difícil de tomar decisão, né? Porque você vê um animal mal sedado, aí a gente vai fazer um outro fármaco que normalmente seda também. Aí a gente teve que discutir. O Gilberto brigou comigo um dia, tem certeza? Foi ou não foi? A gente discutiu, ele fazia. Não, é verdade. Mas no final foi meio que um consenso, a gente até mandou mensagem pro Estélio, lá da Unesp de Botucatu, e aí a gente resolveu fazer, e foi impressionante. Assim, a gatinha de lado, o Gilberto até filmou, a gente ficou muito feliz, né, com a reação positiva dela, e ela rapidinho ficou assim, bem mais consciente, voltou à posição external, né? Deu para fechar diagnóstico. Fechou diagnóstico. Ali naquela reação dela ao butorfanol, a gente tinha certeza que realmente tinha sido um quadro de síndrome serotoninérgica. E foi uns 2, 3 dias para recuperar ela de vez, né? Porque ela voltava a cair de novo. Isso, exatamente. E lembrando que foi com doses usuais, assim, então doses impossíveis de serem utilizadas. Mas vamos lá, Cacá, você falou de dose via oral e pós-operatório. Sim. Mas vamos também falar um pouco mais além, falar de intervalo de dose, como é que você prefere utilizar no pós-operatório, e depois também a gente fala para a dor crônica. Certo, então, eu acho até que eu já meio que comentei, mas eu falo tudo muito junto, né, gente? Vamos separar, Gilberto consegue separar pontualmente. Então, assim, em pós-operatório imediato, dependendo da dor, normalmente eu prescrevo mesmo de 12 em 12 para felinos, tá? Só mesmo quando é um quadro de dor mais de moderada grave, eu acabo prescrevendo a cada 8 horas e eu não faço a cada 6 horas como a gente faz em cães. Particularmente. Você tem experiência a cada 6, assim? Cacá, eu confesso que eu prefiro 12 em 12 também.
E quando eu acho que vai ter mais dor, eu mando uma mensagenzinha pro tutor. Isso aí, gente. E perguntei como é que ele tá, já comeu, não comeu. E aí vou tentando dar alguns sinais. Se achar que pode, eu intercalo para dipirona. E se achar que é necessário, eu até faço de 8 em 8. Confesso que são poucas vezes que eu faço de 8 em 8. 6 em 6 eu nunca fiz. Ótimo, Né? também. Num caso que eu acho que precisaria de 6 em 6, talvez eu estaria pensando numa dor mais moderada grave, e talvez eu falasse... Pensaria num outro, um PET fentanil, Sim. A gente teria que ver outras alternativas, né? Com certeza. Eu acho que é um quadro. E no quadro de dor crônica? Então, no quadro de dor crônica, vou até comentar aqui um pouquinho, né, sobre esse manejo. A gente comentou que a doença articular ela é uma das principais causas. Num primeiro momento, o tramadol ele cai como uma luva, só o tramadol, o tutor já vê grande melhora, o animal já volta a se alimentar, o animal já volta a ter aquelas mobilidades, subir, descer, né? Às vezes, beber água, exatamente. Muitas vezes, quando esse paciente tem condição de tomar o meloxicam, eu faço meloxicam uma vez ao dia e o tramadol BID. Né? E quando eu percebo que ele já está estável, eu tiro o tramadol e ainda persisto um pouquinho do meloxicam, até que esse animal já talvez possa se beneficiar de uma gabapentina, enfim, ou de um tratamento como não farmacológico, acupuntura, fisioterapia e etc. Né? Agora, já aconteceu também de eu priorizar a gabapentina, que a dor é tão intensa, né, que eu não consegui aumentar a dose de tramadol ao paciente. Tem isso, gente, gato que está muito frágil, a gente chama fuinha, né, ele fica me zoando, que é o termo que eu uso, mas muito frágil, o tramadol ceda bem, tá? Então, o tutor reparar, a doutora Clarice, ele tá com prolapso de terceira pálpebra, aquele olhinho para fora, né? Ela parou de andar, tá muito molinha, tá dormindo muito. E aí, o que eu opto? Eu acabo diminuindo um pouco também o tramadol e entro com a gabapentina em doses baixas para dar uma equilibrada aí, a gente não ter tanto esse efeito sedativo do tramadol. Sim. Mais perguntas? Não. Responde tudo? Tô vendo se tem, né? A gente falou de dor aguda, isso, dor crônica, e injetável. Injetável, eu acabo usando 2. A dose que eu mais uso, injetável. 1 a 2, né? De 1 a 2, é. Pós-operatório, eu uso 2. Agora, quando é aquele paciente já na internação, tratando alguma dor, eu uso 1. Sim. Opto por 1. Porque tende-se conforme vai tendo a resolução da dor, né? Principalmente a dor aguda, em 2, 3 dias ela tende a se resolver. Exatamente. Então é importante a gente vá reduzindo, descalonando, né? Para não sair tirei de 2 de 8 em 8 para passar para 0, né? Então eu tento descalonar também antes de dar aula. Perfeito. É a maneira que eu faço. Isso aí. Então, então vamos finalizar. A pergunta era se tramadol é opioide ou não. Na sua opinião, Cacá, tramadol é opioide ou não é opioide? Gente, tem que categorizar assim. Você pode discordar de mim, não tem problema. É opioide ou não é opioide? Ai, eu que tinha que te fazer essa pergunta antes, tá muito difícil isso. Bom, gente, eu preferiria classificar o tramadol como sendo um fármaco analgésico que interage pouco com receptores opioides. Você tá indo pela tangente. Conseguir interagir pouco com receptores opioides e também tem outras vias analgésicas como a de serotonina, a noradrenalina, inibição, né, da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ponto, né? O que mais importa nisso tudo? Se ele é ou não é analgésico, concordam? E você, Gilberto, o que você diria aí? Bom, eu diria o seguinte, o nome Jones, que é a Bíblia da anestesia em veterinária, e o Miller, que é a Bíblia da anestesia na medicina humana, né? São as duas Bíblias que a gente tem para aqui. Nenhum dos dois classifica eles como opioide. Na verdade, eles botam assim, eles botam dentro do grupo de analgésicos, mas eles botam lá, opioides, aí tem morfina, metadona, blá, blá, e aí tem um outro ali que é o tramadol. Eles não botam grupo nenhum. Bota o tramadol à parte. Nos dois tá ali o tramadol como um grupo à parte. E sabe, isso aí me fez lembrar que recentemente eu estava lendo novamente, né, aquele trabalho dos opioides em felinos. E também, se eu não me engano, esse trabalho é de 2017, tá, gente? O tramadol já não estava mesmo nesse rol de opioides. Então, acho que, de fato, né, a comunidade científica já está se posicionando realmente que ele talvez esteja mais para não ser um opioide, né? Não é. Mas que ele é analgésico, gente. Eu gosto de falar o seguinte, Cacá. A dipirona todo mundo toma quando tem dor de cabeça, né? Exato. Eu mesmo já tomei uma hoje.
E ninguém questiona se ela tem efeito opioide ou não. É um analgésico para dor leve. Então, assim, se é tramadol é opioide ou não, para mim pouco importa. O que importa é que ele é um analgésico para dor moderada. Eu costumo dizer, mas eu percebo que as pessoas que não que questionam a analgesia do opioide mesmo, da dipirona, ou do tramadol, eu falei o quê? Você falou do opioide. Do opioide, não, do tramadol especificamente, gente, são justamente aquelas pessoas que às vezes não têm a rotina da clínica. Tá? Quando a gente tem um paciente com dor e chega na clínica, uma claudicação que seja, né, uma unha encravada, que você precisa cortar ali o cachorro já berrando de dor. E em gatos acontece muito também da gente pegar pacientes com dores em cavidade oral, enfim. E a gente aplica um tramadol, mesmo que seja no consultório, e depois você tenta manipular esse paciente se permite manipulação de uma forma muito mais cat-friendly, né? Se a gente for ver essa aí, né? Muito mais aceitada, ele recebe uma manipulação muito melhor, não tem dúvida que esse fármaco trouxe benefícios analgésicos para esse paciente. Então, no contexto ali, às vezes, de dor pós-operatória, que eu percebo que a pessoa fica muito nessa dúvida. Mas, mesmo assim, né, já há inúmeras evidências científicas que sim, o tramadol é muito eficaz para o controle de dor pós-operatória também. Então, eu, particularmente, na minha rotina, eu sou fã do tramadol, eu gosto muito. Eu acho que não tem dúvida. Ele tem efeito analgésico, com o receptor opioide ele trata, assim, ele precisa de doses altas para ser metabolizado. Tem muitos questionamentos. Para mim, eu acho que não faz tanta importância. Acho que a maior importância é o efeito analgésico consagrado. Não vou utilizar ele para uma dor super leve, né? A gente vai usar dipirona, anti-inflamatório. Mas também não vou utilizar o tramadol para uma dor intensa. Um paciente que precisa de metadona, morfina, não vou ficar fazendo tramadol. Com certeza. Né? É para dor moderada. Uma dor moderada, tramadol cai bem. Em que contexto que cada analgésico ele se enquadra. Porque também não faz sentido nenhum. Eu vejo essas pessoas questionando, né? E fazendo infusão de meropitam, e faz gabapentina no pós-operatório imediato. Então, gente, vamos entender aonde, né, cada fármaco se insere no controle dessa dor, que hoje em dia a gente chama de terapia multimodal, né? Não é só um único fármaco, né? São vários fármacos que interagem juntos, né, em diferentes vias de dor, que vão ali somatizar os seus efeitos analgésicos, né? E é o que a gente acabou de falar, né? Não é porque dipirona melhora a dor de cabeça que ela vai resolver todas as dores de cabeça. Então, o tramadol, ele vai resolver alguns quadros de dor. E pode ser que alguns até sejam indicativos. Se ele não resolveu aquele nível de dor ali que você estava avaliando, talvez não seja uma dor tão moderada, talvez seja uma dor mais intensa. Talvez a gente precise investigar que tem outras possíveis causas de dor. Não pode não ser uma coisa tão superficial. Então, a gente vai por esse direcionamento. Show de bola, adorei o tema de hoje, gente. Eu gosto muito de falar de tramadol, muito bom. Claro, vamos fazer o seguinte, a gente sempre termina com uma dica de ouro, né? Vamos dar uma dica de ouro, então. O que você acha que eles podem, né, começar hoje, né, fazendo como uma receita de bolo aí para utilizar o tramadol, para iniciar aí o uso do tramadol? O que você acha? Olha, gente, dica de ouro, então. Hoje a dica de ouro, eu nem tinha pensado na dica de ouro. Eu tenho uma dica de ouro. Então fala você primeiro. Não, eu acho que é assim, é utilizar o tramadol para o que ele deve ser utilizado. Ótimo. Então é para dor moderada. Dor moderada a gente trata com o quê? Com um fármaco opioide fraco, né, ou não opioide. Então o tramadol, como que a gente usa em gato? Via oral, pós-operatório. 1/4 de comprimido. 1/4 do comprimido. BID, né? BID, isso aí. Normalmente assim que você faz. Abaixo de 3 quilos, gente. Sempre 1/4. Né? Porque mais que 1/4 vai dar aqueles probleminhas que o tutor vai reclamar para você no telefone. Então, para evitar isso, na nossa rotina, a gente faz mesmo até 3 quilos, 1/4 do comprimido. Acima de 3 quilos, dependendo da dose, ele pode ir ajustando de acordo com o que. Eu vou até pelo que a classe sempre falou para mim. Comece com 1/4. Depois, se não tiver feito branco, eu posso até aumentar essa dose. Isso aí. Mas, a princípio, eu começo com 1/4. Perfeito. Eu já tinha até esquecido dessa minha diquinha de ouro. Então, ó, tramadol é para dor moderada. Isso. Para o paciente que está com dor moderada, então a gente faz tramadol. Se é moderada, é interessante que a gente associe outros fármacos. E aí eu vou pela dipirona. Qual a dose que você usa de dipirona? Claro.
A dose é 25 miligramas quilo mesmo, tá, gente? BID, BID, pode fazer BID, mas aí depende da dor também, né? Quando eu observo que a dor é num momento específico, pontual, só para complementar a analgesia do tramadol, às vezes eu boto CID. Mas dependendo da necessidade, boto BID 25 sim, tá, gente? E anti-inflamatória, né? Sim, Maxicam, com certeza. Então acho que dica de hora é isso, Cacá. Dor moderada, tramadol, BID, 1/4 de comprimido para iniciar, isso. Associado com a dipirona, CID ou BID, e o anti-inflamatório. E o anti-inflamatório. Perfeito, acho que dá uma boa dica de ouro, né? De bola, gente. O que vocês acham? Muito Fechando? bom, então, fechou. Mais um podcast hoje falando sobre opioide, se o opioide se o tramadol é opioide ou não. Isso aí. Até a próxima. Quando que vai ser a próxima? Quinta-feira temos. Quinta-feira. Então, até quinta-feira, então, 9 horas, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.